Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jackson Manha Bosco e vocês estão no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o nosso oitavo pilar, que é o projeto de interface com o usuário. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? É introduzir os conceitos de interação humano-computador em ambientes web, também avaliar os princípios e boas práticas do IHC e também aplicar os conceitos, modelos e técnicas no design de aplicações web. Tá? Código limpo, tá? Organizado, então ele tem que ser bem estruturado e fácil de entender. Atualizado, ele tem que ser mantido de forma atualizada, tá? Com as últimas tecnologias e práticas, tá? Adequado aí à tecnologia, então ele tem que ser compatível às tecnologias e que estão sendo implementadas, tá? Ele tem que ser correto, então, ou seja, ele funciona de forma esperada, sem erros, sem falhas. Ele tem que ser adequado aos usuários, tá? Utilizando aí, alinhando as necessidades e as expectativas do nosso usuário. Beleza, galera? Beleza, então, com a acessibilidade ali ao nosso site. Aqui a gente vai falar um pouco sobre User Experience, tá? Design, que é o UX Design. Vamos lá. É uma área onde trabalha com tudo e qualquer interação aí com o usuário vai fazer com o site. Ou seja, onde o usuário vai mexer, o UX está atrás aí para saber se tá bom, se está fazendo da forma correta, se o usuário está sentindo-se bem, sentindo-se seguro, tá? Então, aqui, o UX ele faz a parte desde criar o projeto até definir os elementos aí para o usuário, até que os usuários se sinta bem aí para conseguir acessar o serviço, acessar o sistema e conseguir fazer todos os acessos aí. Vamos lá. Então, essa é uma área aí que envolve diversos profissionais, tá? De diversas ciências, tá, pessoal? Desde fatores humanos, tá? A parte de designer, a parte de arquitetura, dos modelos, das linguagens e a parte visual. Beleza, galera? Ou seja, a interação humano-computador, ela faz pensar em como que o usuário vai fazer o processo de comunicação aí como o designer vai fazer a comunicação entre o usuário seja mais fluida. Beleza, galera? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Jakob Nielsen, tá? Ele criou um conjunto de heurísticas, tá? Para projeto de sistemas webs, tá? Ou seja, ele criou 10 heurísticas que a gente vai comentar adiante, tá? Então, segundo o Jakob Nielsen, tá, a usabilidade pode ser definida como sendo a associação de 5 características e depois mais 10 heurísticas, tá? Quais são as 5 características? É a facilidade de aprendizado, a parte da eficiência, a facilidade de memorização, poucos erros e a satisfação do usuário. Beleza? Tá? A gente vai seguir aqui. Então, o Nielsen também propõe as 10 heurísticas, que são princípios que podem ser chamados de pilares, tá? Que devem ser seguidos no projeto aí de interface, tá? Assim, garantindo uma boa usabilidade. Falando nelas, quais são elas, tá? Então, a gente vai começar aqui pela visibilidade, tá? Visibilidade. Então, o sistema deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, trazendo feedbacks, pop-ups, tudo que tiver no site de forma apropriada, tá? Em um tempo razoável, para o usuário entender que quando for clicado aconteceu algo. Senão ele vai achar que o sistema falhou, o sistema travou, que aconteceu algum problema aí no nosso sistema. Beleza, galera? Vamos seguir aqui. O próximo pilar, tá? Seria a compatibilidade. Então, o sistema ele deve utilizar uma linguagem do usuário, tá? Com palavras, frases e conceitos familiares para ele, tá? Então, ao invés de termos especificados de sistemas,
seguir convenções do mundo real, tá? Fazendo com que a informação apareça em uma ordem lógica e natural. Então tem que ser compatível com o usuário tem que entender a mensagem que o sistema está trazendo para ele. Vamos lá. Próximo pilar que a gente vai comentar aí é sobre o controle e liberdade. Então, eles estão relacionados à situação que o usuário frequentemente escolhe as funções do sistema por engano e então eles necessitam aí de uma saída de emergência, tá? Claramente definida para sair do estado não desejado, sem ter que percorrer um longo diálogo, ou seja, é necessário suporte a undo e redo. Seguindo aqui, consistência e padrões, tá? Então, eles referem-se ao fato de que os usuários não deveriam ter acesso a diferenciais situações, tá? Palavras ou ações representadas a mesma coisa. A interface deve ter convenções não ambíguas. Parte de prevenções de erros, que também é muito importante, tá? Os erros são as principais fontes de frustrações para o usuário, ou seja, a ineficiência e ineficácia durante a utilização do sistema. Então, o problema ele pode causar frustrações e o usuário parar de utilizar o sistema e parar de gerar renda para o sistema e para as pessoas que trabalham nela, tá? Reconhecimento em vez de lembrança, tá? Então, tornar os objetos, as ações, as opções visíveis e coerentes, tá? O usuário, ele não deve ter que lembrar as informações de uma parte do diálogo para outra, tá? Então, as instruções para o uso do sistema devem ser visíveis ou de facilmente acessíveis, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre flexibilidade e eficiência, tá? A ineficiência nas tarefas pode reduzir aí e ser adequado tanto para usuários inexperientes quanto para usuários experientes, tá? Bom, pessoal? Vamos lá. Projeto minimalista e estético. Então, ou seja, os diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Quando tem alguma pop-up, alguma interação, tem que ser algo interessante. Não pode ser algo irrelevante ou raramente necessário. Tem que ser algo que traga benefícios ao usuário, tá? Ou seja, cada unidade extra de informação em um diálogo compete com unidades relevantes, tá? E acaba que diminui a sua visibilidade aí relativa. Então, quando tem algo importante, a pessoa vai acabar deixando de lado. Então, tem que ser apenas algo relevante. Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros, tá? Então, mensagens de erro devem ser expressas em linguagem natural, sem códigos, tá? Indicando precisamente o erro, tá? E sugerindo uma solução. Exemplo, caiu na internet, a pessoa quer finalizar a compra. Mostrar o erro, não mostrar o erro tipo 500, sei lá. Mostrar um erro dizendo, você está sem conexão. Tente novamente. Entenderam? E aí a gente está chegando no nosso pilar final aí, que é sobre ajuda e documentação, tá? Que mesmo que seja melhor que o sistema possa ser usado sem a documentação, é sempre bom criar uma documentação, tá? Com as informações que devem ser acessíveis, as informações de forma fácil, tá? De forma centrada, tá? Para o pessoal poder ler e utilizá-los, tá? Assim ajuda a facilmente e estar de forma acessível. Beleza, pessoal? Aqui a gente chegou no final da nossa segunda unidade de ensino. Como eu sempre falo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem me mandar no chat, abrir o microfone, me mandar por e-mail, me mandar pela plataforma, que eu sempre vou responder assim que possível, tá? Chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.